Sejam bem-vindos a mais um Foot Hub Podcast, esse podcast que já está aí no ar com uma série de episódios, sempre trazendo um convidado novo para conversar, para a gente trocar experiências. E do meu lado, meu parceiro, meu amigo aqui, o querido Fernando, que mais uma vez vai apresentar o nosso convidado do dia para a gente falar um pouquinho de futebol, assado e outras cositas massas, né, Fernando? Bom, assado não sei, né? Mas, bom, boa tarde a todos que estão sintonizados conosco, os nossos seguidores. Tenho o prazer de conversar hoje com Hugo de Leon, um grande ex-atleta, uma figura, né, do esporte sul-americano, grande destaque no nosso Grêmio Futebol Porto-Alegrense, tradicional rival do Esporte Clube Internacional. Estamos equilibrando aqui a balança gaúcha, Hugo, porque os nossos podcasts ultimamente têm trazido pessoas do lado vermelho, já trouxemos pessoas do lado azul, e hoje tu vem exatamente para minimizar essa diferença que ainda existe aqui nas nossas entrevistas. Seja bem-vindo, Hugo de Leon, grande ex-atleta, vencedor, vitorioso, múltiplas conquistas no Grêmio, no Nacional, Corinthians, Santos, enfim, queremos conversar contigo sobre futebol, sobre vida, sobre o que estás fazendo hoje. Primeiro, obrigado pelo convite. Vocês sabem que eu estou afastado há muito tempo, eu voltei a ser torcedor, mas não daqueles fanáticos, porque escolho o jogo que eu vou assistir no campo, na televisão sim, na televisão a gente assiste, mas participar novamente, poder falar de futebol e justamente nesse projeto que vocês têm, que é uma coisa maravilhosa, então poder participar e que vocês, dentro de tudo que a gente vai conversar, saia alguma coisa de utilidade para os futuros profissionais que queiram entrar na área do futebol. Então estamos à disposição aqui para esse bate-papo e muito obrigado pelo convite. Isso aí. Hugo, querendo tu falar sobre o teu afastamento do futebol e tudo mais, tua última experiência foi como treinador, eu me lembro ainda, foi no começo de 2005, à frente do Grêmio, né? E de lá para cá eu te afastasse do esporte, eu só te vi com uma raquete de beach tênis na mão, se eu não estou enganado. Sim, dia 20, quando fui demitido do Grêmio, eu tinha me projetado que eu ia trabalhar 10 anos como treinador, e ali eu cortei a minha carreira, depois somando me dei conta que foram 8, mas era já, no meu projeto estava isso estipulado, eu não ia envelhecer aceleradamente pelo estresse que ia ser treinador do lado do campo, então estava dentro do meu projeto me afastar, deu a coincidência que acabou no Grêmio. E hoje, logicamente, vocês me veem desde 2019 que estou morando em Porto Alegre, descobri esse esporte maravilhoso e vivo jogando esse famoso beach tênis, que joga de manhã, à tarde e à noite e participa toda a família. E tu nos falaste fora do ar que tens uma relação ali, que tu és amigo do Tinga. Jogam junto o beach tênis? Que o Tinga tá sempre com uma raquete na mão, né? Inacreditável. Sim, o Tinga joga em toda a agenda do Tinga é impressionante. É multifacético o Tinga e eu não sei como é que o dia dá para ele fazer todas as coisas que ele faz. Eu sempre digo que a gente conhece pessoas especiais, tem amigos de futebol, e o Tinga é uma pessoa diferenciada. Na verdade, é um prazer ser amigo dele, ver tudo que ele faz com a família, que é uma família maravilhosa que ele tem, e ver todo o amor que ele bota em todos os projetos que ele participa. Na verdade, é espetacular. E bom, quando a gente participa de alguns jogos na praia, não só de beach, como também de futebol society, que é o único que eu jogo em quadra pequena e jogo no verão, e às vezes ele participa lá com a gente, lá no QG do Dodge, lá na praia, em Atlântida. Tima, tu joga o teu futebolzinho ainda, então? Sim, no verão, mas... Pegar um time ali com Hugo de Leon e Tinga no time, parece bom, né? Ah, esse ano eu vi aquela partida lá da Paleta Atlântida, eu estava lá. Fizeram aquele evento que ele organizou, tu viu? Ele já estava toda aquela Paleta Atlântida pronta e ele se encontrou com os organizadores e ele, por que tu não incrementa com isso aí? E tu viu as pessoas que ele juntou? É muito difícil, tu não tem o carisma que tem o Tinga, tu juntar aquela quantidade de ex-atleta, empresário, amigos... Tava o Dunga Não, lógico, mas ele por conhecimento, lógico, o Dunga é grande parceiro dele em projetos sociais, além de Colorado, e amigo dele, né? Então, o Tinga é diferenciado. Eu gosto sempre de dizer, todos vocês sabem, mas é um prazer ser amigo dele. Deixa eu te perguntar uma coisa, Hugo, que é sobre acompanhar o futebol. Tu disse que escolhe os jogos que vai ao campo ali no Grêmio e os jogos pela TV tu assiste, a maioria, né?
Como é que tu enxerga essa evolução do futebol nesses últimos anos, desse futebol que é jogado no Brasil hoje, dos campeonatos que o Grêmio joga, né, nos últimos anos aí? Como é que tu enxerga esse cenário do futebol brasileiro? Existe uma mudança muito latente para ti? Eu acho que quem mudou o futebol foi o Guardiola no Barcelona. E como toda mudança tem coisas boas e coisas ruins. Porque o mundo todo achou que podia imitar o Barcelona do Guardiola. Agora vocês vão conversar a tarde inteira, Tiago. O Fernando tem essa tese? Eu tenho exatamente essa tese. Então, isso criou uma confusão muito grande de treinadores e dirigentes. Os jogadores não entraram nessa, tem que ir atrás do treinador. Mas foi uma confusão, porque tu, para fazer o que o Guardiola fez, era no Barcelona e com aqueles jogadores. Porque ele é vitorioso em outros times, mas aquele estilo de jogo que ele fez no Barcelona foi só no Barcelona. Na Alemanha ele ganha na Inglaterra, mas aquele estilo que ele fez lá, onde aquela foi famosa, só lá, né? Foi só lá. Então quando eu vejo, eu sempre brinco, quando eu vejo que alguém assume algum time e diz que vai jogar no Barcelona, vai jogar como Barcelona, se eu sou diretor, demito ele na entrevista. Porque ele não vai treinar o Barcelona, não tem Xavi, Iniesta, Messi no seu início, Ronaldinho, Deco, toda aquela turma que teve o Guardiola naquele momento. Então, acredito que o bom que foi, porque logicamente o futebol ficou com esse toque de bola, ficou muito mais vistoso e muito melhor para se assistir, mas não todos podem jogar dessa maneira. E todos estão querendo fazer, correr os riscos que tem, porque tu tem que ter uma qualidade muito superior, tu tem que ter armadores na defesa. Ou seja, tu tem que ter... Até o goleiro, né? Até o goleiro tem que ser bom passador de bola. E além do que de ser bom passador de bola, tu tem que ter jogadores inteligentes, que é o mais difícil. Por isso que os inteligentes se destacam, quem tem leitura do jogo, porque lê o que o treinador... Tem compreensão do jogo. Compreensão do jogo, sabe onde vai e onde ele vem. Então, acredito que sempre coisa na vida, tudo tem custo-benefício. Mas, Hugo, eu queria exatamente em cima disso, ele disse que eu gosto. Esse é o assunto que eu mais cara, gosto. Quem vê o podcast sabe que o Fernando eu tenho adora uma frase que eu uso, né, muitas vezes durante as aulas nossas aqui do Foot Hub, que é para cada realidade uma verdade. Exatamente trabalhando em cima da ideia de futebol do Guardiola. A ideia do futebol do Guardiola, ela se irradiou pelo mundo todo, e principalmente no Brasil. Né? Então hoje nós temos times da 4ª divisão, da 2ª divisão, da Série C, da Série D, ou times sem divisão que querem jogar da mesma maneira. Né? E não tem jogadores com aptidão, com qualidade, não tem campo para que tu possa sair passando bola do goleiro para o zagueiro, do zagueiro para o outro zagueiro, e aí acaba errando e acaba dando chance do adversário vencer, aliás, retomar a bola numa posição de ataque já em fase de conclusão. Então, realmente, essa tua colocação é exatamente o que nós pensamos, o que eu penso, né? E isso acabou afetando os treinadores brasileiros, né? Porque todo mundo está querendo jogar da mesma maneira e os resultados não estão acontecendo, e nos levou, então, os clubes brasileiros a buscar treinadores fora daqui. Hoje nós temos os portugueses, que são eminentemente estrategistas, os argentinos, que são estrategistas, que não jogam dessa maneira, que jogam mais um futebol vertical, um futebol de contato físico, né, um futebol onde a observação do adversário é a principal razão da tua estratégia, né? E aí faço essa peroração inicial aqui para chegar lá atrás, lá quando tu jogava no Nacional, né, para chegar num primeiro momento em que os brasileiros recorreram a treinadores estrangeiros. O teu treinador do Nacional, campeão da América, foi trazido no ano seguinte pelo Grêmio, Mujica, né? Então eu queria falar sobre isso. Como é que era naquela época o Mujica, como é que eram os treinamentos daquela época, como é que era o ambiente daquela época para treinador estrangeiro vir para cá, a tua vinda para cá como um atleta estrangeiro, embora nascido na divisa, né? Tendo a vivência com os brasileiros pela tua cidade de origem, enfim, queria te fazer essa colocação. É que normalmente, pelo sucesso que o cara tem no país, tu faz uma avaliação, mas tu não te dá conta que o país joga... Primeiro que o país é diferente, os jogadores diferentes, o estilo de jogo é diferente, e a estratégia e a postura tática é diferente. Aqui no Brasil não jogava como o Mujica teve sucesso lá, que a gente fez marcação ao homem. Ele veio da França e inculcou no Nacional a marcação ao homem. Eu era stopper na época, eu tinha que me colar no 9, o 9 ia tomar um café na esquina, eu tinha que... Sim, até naquele famoso jogo contra o Inter, o Falcão foi marcado pelo Esparro, né? Esparro, homem a homem. Cinco, era homem a homem, cada um tinha um homem, só o líbero, que era o branco.
Então, às vezes, essas contratações não refletem a necessidade do país e a adaptação que ele tem que ter num lugar que jogam totalmente diferente. Então, por isso que até antes na prévia eu falava, e eu falo sempre para os caras, eu gostaria de saber quem são os que avaliam o perfil do treinador para cada time e o perfil dos jogadores. Quem são os que fazem essa escolha e quais são os parâmetros que ele vem para ver se tem, pode vestir a camisa, pode ser o treinador do time, porque esse time primeiro tem um time que vai jogar no meio da tabela, tem time que vai jogar para subsistir, e tem time que tem história e tem que ser ganhador. Então, tu tem que passar. Bom, dentro desses, quem são que podem, já tiveram sucesso? Bom, primeiro, qual é o estilo que ele joga? Ele joga parecido como jogam aqui? Será que ele vai se adaptar aqui? Quem é que a gente vai colocar dentro da comissão técnica para ajudá-lo a dizer como é que é cada jogador, qual é a filosofia? Eu, quando vem cúpula estrangeira para treinar e não tem um brasileiro para auxiliar, os poucos cabelos que me ficam caem. Porque, claro, como é que não vai ter alguém que conhece o perfil do jogador brasileiro, o perfil do clube, para auxiliar um cara estrangeiro que é totalmente diferente para ele? Ele poderá se adaptar com mais ou menos de acordo com o time que ele tem. A necessidade é novidade até a quinta rodada. Se até a quinta rodada o resultado não for, ele já é um brasileiro mais, que já está na picota já para cair. Então, tem uma série de coisas que eu sempre sou crítico disso. Tem que se profissionalizar quem é que cá dentro de cada clube tem conhecimento como para dizer qual é o perfil do jogador e qual é o perfil do treinador que vai tentar fazer o que o clube já fez e correr o menos risco de dar errado. De dar errado, porque é muito dinheiro. O cuidar essa caixa que é uma coisa... Um treinador, agora bom, com essa lei que caiu, senão em três demitidos, tu fica pagando no quarto treinador, tá pagando 4 treinadores. É uma loucura. Eu acho que tem que minimizar o erro. Não é? Essa colocação que está fazendo é exatamente o que aconteceu com o Flamengo, né? Chegou um treinador aqui de sucesso, né? Paulo Souza, mas que dentro da sua visão ele colocou jogadores do Flamengo em posições diferentes, né? Daquelas que eles vinham rendendo e vinham atuando e vinham trazendo bons resultados. E acabou não durando, né? Não havia uma memória de vestiário, não havia alguém lá para dizer ao treinador que esse tipo de alternativa já foi tentado e não deu certo, né? É exatamente isso que não, e é importante essa fala vir de ti, principalmente, Hugo, porque tu és um estrangeiro, né, com muito tempo de Brasil, mas tu mesmo é crítico desse tipo de contratação quando ela não é bem alinhada. Se tu não tem uma comissão técnica, como tu mesmo disseste, que tenha alguém para fazer essa interlocução, para conseguir adaptar coisas, a tendência é que dê errado. Porque as histórias de sucesso são lindas, eu tenho certeza que elas existem, né? A gente tem recentemente a história do Abel Ferreira, a gente tem recentemente do Jorge Jesus, né? Mas onde houve essa interlocução, houve essa qualidade para que diminuísse esse ruído. Agora, se esse ruído existir, assim como nós tivemos histórias de sucesso, nós temos uma série de histórias de insucesso, onde parece que é uma má vontade do clube, ou uma má vontade do torcedor em receber um estrangeiro, quando não é. Né? Existe talvez uma incompetência, uma falta de gerência para que essas coisas aconteçam. Né? Eu sempre digo que tem que correr, quanto menos risco se corre quando envolve muito dinheiro, envolve muita paixão. O dinheiro e a paixão. Então tu tem que correr o mínimo de risco. Sempre é um risco a contratação, mas vamos ver, minimizar o risco. E quem é que faz isso? Quem tem conhecimento. E quem tem conhecimento, se traz alguém, tem que minimizar o tempo que o cara tem adaptação, o novo país, os novos jogadores, o novo pensamento, o novo estilo de vida, são tudo diferentes. O cara está acostumado lá no Portugal como ele é, o outro na Argentina, o outro no Uruguai. Ele tem que, em um mês, ele tem que ser brasileiro. E se ele não tem um para conversar da comissão técnica, eles estão falando entre eles estrangeiro, tentando se comunicar com o jogador, porque tentando conhecê-lo, e vai... Já aconteceram 6, 7 rodadas. E eu sempre digo, quando apresenta o treinador, está a diretoria em pleno. É tudo uma festa. Na 4ª rodada, de acordo com como foi, está só o diretor de futebol. E já estão com o telefone lá em cima, alguns acelerando o processo, já vê se aceleram, qual é o nome, porque eles já estão calculando que vai cair na 7ª rodada. Então... é uma coisa que eu acho que eu sempre digo, tem que ter muito mais profissionalismo nesse momento aí.
porque envolve muito dinheiro e muita paixão e é muito rápido do sucesso para o insucesso. Então tu tem que ter muito equilíbrio. Tia, como foi? Essa tua risadinha foi de concordância, né? Não, mas porque é uma realidade, né? Na verdade, como é bom trazer uma pessoa que, né? Se tu observar o que ele está dizendo, nós começamos aqui no nosso curso de executivo, primeiro falando na cultura do clube. Quem vem trabalhar aqui, ou o executivo, o dirigente executivo, ou o treinador, ele tem que conhecer o clube, ele tem que saber como é que o clube funciona, o que as pessoas gostam, o que elas admiram, né? Aí depois, né, essa questão de cada realidade é uma verdade. Cada clube tem a sua característica. E eu tenho que adaptar o profissional a ser contratado à característica do meu clube. Sim, ele não vai mudar o clube. Não vai mudar o clube. É muito mais difícil ele mudar o clube. Eu não posso pegar um treinador que vai trabalhar num clube da 4ª divisão para trabalhar num clube de Série A. É diferente. Ou um clube um treinador de Série A para trabalhar na 4ª divisão, ele não vai ter condições. Então o que o Hugo está dizendo é exatamente o que a gente, ao longo de 12 aulas, a gente procura trazer para as pessoas com toda a simplicidade que ele está trazendo esse assunto. Por isso que eu ri. A preparação, né? E a preparação não adianta. Tu tem que... Se tu não prepara, né? Tu acaba atropelando processos, né, Hugo? Então, assim, quando tu não profissionaliza, tu acaba deixando na mão de pessoas que vão tratar, não digo de qualquer forma, mas que as decisões acabam sendo muitas vezes erradas, né? A paixão. Tu deve ficar louco quando tu vê essas rescisões de contrato, de milhões, não sei o que e tal, tudo mais, que tu vê que foi um dinheiro jogado fora, um desperdício. Eu sempre digo, ninguém faz número. Logicamente, só os diretores que estão lá dentro estão sabendo, mas não sai, porque se chega a sair os números efetivos do custo-benefício do que foram as contratações, os dirigentes que fizeram isso ficariam vetados nesse clube. Porque são números astronômicos. Em 4, 5, 6, 7 anos, gastei... Começa a somar. Eu pergunto, eu participo, conheço gente que está dentro dos clubes, digo, vocês fizeram alguma vez esse número, uma gestão, tu fez de 40 contratações, quanto custaram? Quantos jogaram? Quanto dinheiro foi envolvido? Quanto foi que teve um desperdício porque tu vendeu jogadores que eram sucesso e tu gastou mais do que tu recebeu por eles para um insucesso total. Então isso a mim me deixa, como torcedor, na verdade, me deixa muito ansioso, mas não é num clube, em vários clubes. Sim. Porque eu sou de cuidar o patrimônio. E não é só na venda, é na compra. Quando tu compra, o negócio está certo, quando tu faz o melhor negócio ali. Tu tem que passar por todos esses processos, por isso, quanto mais profissional for, menos risco vai ter e tem que ter uma continuidade. Não pode ser também esse negócio que no Brasil tem um campeonato de 20 clubes e porque 10 já foram campeões, vão achar que os 10 vão ser campeão, vai sair um. Tem que parar com essa demolição também de treinadores. Por isso, escolher melhor um treinador para que tenha uma continuidade, porque só o que presta é o que ganha. Mas é no mundo todo assim. Se tu não ganha, vice não conta. Já a gente sabe. Mas a gente tem que minimizar essa loucura de querer achar que porque vai no meio da tabela ou cai um pouco, já é o culpado do treinador. É o conjunto, os jogadores não se acertam, não entram na linha, não fazem o esforço que tem que fazer, já acham que são quando não são, o momento emocional está diferente, o momento do sacrifício é diferente deles. Então tu vê por que o jogador sul-americano não consegue ter 2, 3 temporadas no mesmo nível de top? Por um problema de cabeça. Quando está ruim, ele se apega ao futebol, quando está bom, o futebol já tem menos espaço na sua mente. Então aí começa menos esforço nos treinos, já quando vê começa a cair, quando tu vê para recuperar, não dá tempo para recuperar. Nós não temos essa cultura de ser profissional 100% do primeiro ao último dia do torneio. E só não ser profissional quando estamos de férias. E de férias, hoje em dia, com aquela cartilha que dão os professores ainda. Porque hoje tu sai com uma cartilha. Tu está de férias e ainda com a cartilha, porque eles te dizem que dia tu começa a treinar, como tu tem que te alimentar, que treinamento tu vai fazer, para quando tu retorne, tu já vem com a base que antigamente não existia. Sabe? A gente saía de férias, se tu não fazia nada, já davam 30 dias, tu zerava todo, chegava aqui, a pré-temporada... aos 70 dias tu ia começar em ritmo e já tinha jogado 12 jogos. Então mudou tudo, mas eu acho que
pode mudar ainda um pouco mais. E, logicamente, se mudasse a cabeça dos jogadores, por exemplo, vamos falar do Flamengo. O Flamengo, por que teve os altos e baixos? Porque são sul-americanos. Tiveram no topo, depois caíram. Como é que eles jogavam? Pressionando. Ele gostou de falar com o Guardiola. Pressionava lá em cima. Ganharam. Recuaram. Não deu certo. Porque a diferença foi não só que teve bons jogadores, que eles tomavam a bola lá no ataque. Eles já tomavam a bola na pressão, aquelas 4 feras, que cada um tinha um motor de 300, acelerava a 300 e ainda te tomavam a 30 metros da goleira. Agora, começaram a não pressionar, começaram a olhar o jogo, digo a marcação visual, que eu chamo, começaram a tomar a bola 70 metros. Então, já é outro futebol, é outra coisa, mas é outro sacrifício, outra postura, mas é bom de ver, lamentavelmente ainda, mesmo os grandes clubes, tem esse problema. Eu acho que está surpreendendo, porque não chegou para mim ao nível do Flamengo e o Palmeiras, que esse treinador tem mantido... Com menos qualidade, né? Com menos qualidade. Mas com mais estratégia. Com mais estratégia, mas não tem essa caída que tem o Flamengo, que teve o Flamengo, que volta a ter o Flamengo. O Palmeiras, esse treinador, se vê que ele trabalha muito porque eles não tiveram ainda essa caída pronunciada que já teve o Flamengo. E assim, só para enquanto tu vinha falando, eu tava aqui pensando, e até para sair um pouco da nossa caixa aqui, daqui a pouco usar um jogador de dupla Grenal, vou usar um jogador do Flamengo mesmo, 2 jogadores do Flamengo. É incrível como oscilaram muito, por exemplo, o Bruno Henrique e o Gabigol, 2 jogadores de frente do Flamengo, né? Como mudaram as funções deles, como o Bruno Henrique nesse ano principalmente aqui, caiu muito, né? Lesionou ano passado, ficou um pouco mal, mas esse ano ele caiu muito e essa troca de mentalidade afeta o jogador. Né? Se o jogador não tem um bom entendimento das coisas, se fica muito dependente do treinador, da comissão técnica para conseguir desenvolver, né? A gente vê o Bruno Henrique hoje, que é um jogador que, ok, mas dentro de tudo aquilo que ele apresentou lá em 2019, sim, não faz a diferença 2020, ele não faz a diferença. Não faz a diferença. Não consegue fazer a diferença contra o time do Goiás, que é um time modesto, né? Contra o Red Bull, por exemplo, que são times bons, mas modestos, né? Que ele faria a diferença em 2019, ele acabaria com o jogo, né? Ou seja, faz diferença nesses jogadores aqui. Mas tu falasse sobre o treinamento, o Hugo falou sobre a cartilha de férias e tudo mais. Sim, rapidamente, tu tivestes na Argentina, no Uruguai, no Brasil, tivestes no México e no Japão, né? E na Espanha, 6 meses. E na Espanha, tá? Tivesse em todos esses lugares diferentes. Onde mais a parte do treinamento físico, assim, na tua época, foi mais exigido? Qual a diferença que tu enxerga? Eu vou acrescentar, nós no Brasil, no tempo que tu jogou aqui, o preparador físico tinha o seu tempo e o treinador tinha o seu tempo. Hoje, o tempo físico é do treinador. O treinador é que treina com bola, a parte física também, com o acréscimo do preparador físico. Como é que era no teu tempo lá atrás? Tu falou bem, tinha muita preponderância na época que a gente jogou o trabalho físico. Na realidade, era o volume todo da carga física era com o preparador. Hoje mudou, já o treinador faz muito mais treinamentos que complementam. Quem era o preparador físico do Grêmio na época lá do Espinosa, de treinador? O teu preparador físico no Grêmio? Iton Fritz, o Iton. 83. Tá, eu tive 3 grandes preparadores. O Esteban Gesto, no Uruguai, no Nacional. Que veio para cá com o Mujica. O Júlio Espinosa. Sim, Julinho. Julinho, que depois ele virou treinador e eu sempre brinco com ele. Tu me deu o prazer de me fazer jogar de volante no Santos. Até hoje falo com ele que ele está em São Paulo, uma grande figura, um grande profissional. E o Iton, em 83, que era a parte física era muito forte, mas hoje mudou. O volume de treinamento que os preparadores físicos faziam hoje não existe. E é por isso também o resultado da longevidade dos jogadores. Hoje, cada treinador, cada jogador tem uma avaliação, cada jogador tem o tipo de treinamento que ele vai fazer. Naquele tempo era volume, todo mundo fazia. Mas naquela época, por exemplo, no Uruguai, na Argentina e na Europa, quando tu jogou, era também assim ou já era diferente do Brasil? Não, ainda era assim. Eu tinha os dias desses. A gente falava, o dia do preparador físico? Dia do preparador. Tiro de 1000. Tiro de 1000. Ou 10 quilômetros, 8 tiros, independente do treino. Na Espanha, na quarta-feira, porque lá na terça eles dão livre, ou seja, tu joga domingo, na segunda tu treina, na terça no livre, faz na quarta o treinamento forte. Mas normalmente, Uruguai, Argentina, na minha época, era às terça-feira. Terça-feira,
terça-feira, o preparador te deixava que às 9 horas da noite tu tinha que abrir o olho assim. Para quem não pelo gostava, pelo não gostava era ruim de acordar na terça-feira, né? Não. Mas eu sempre digo, como dizia o professor Gesto, o nosso trabalho é encher o tanque de gasolina. Cada trabalho é encher o tanque de gasolina. Quando teu motor começar a andar, tu vai soltando a tua gasolina porque tu já tem o tanque lotado. Se tua pré-temporada ou teu tanque não está cheio, tu não chega na metade da competição, os caras te passam por cima. Ele fazia essa brincadeira. Tu enchendo teu tanque de gasolina, sofre agora que depois tu vai começar a largar e tu vai até o final. Mas hoje mudou, é um mix, logicamente mudou muito, a qualidade do treinamento mudou, e é por isso que eu digo... No teu período como treinador do Grêmio, hoje do Nacional, como é que funcionava? Bom, eu tive a sorte que eu fui treinado pelo Gesto, que foi um... Não, mas como treinador? O Gesto foi meu treinador. Ah, também aqui? Não, foi lá no Nacional. E aqui não, quando cheguei no Grêmio foi só 4 meses, né, que eu tive um treinador que já estava contratado pelo clube, que o Maricelo tinha colocado aqui. E era muito trabalho físico. Fizeram muito trabalho físico nesses 4 meses, de janeiro a maio, 5 meses, que a gente treinou. Não tinha esse mix, ainda não tinha em 2005. Não havia essa... Não o treinador não era o protagonista na área física? Não, ainda eles já estavam dentro. Quando eu cheguei, já tinha uma programação de pré-temporada. Eu cheguei, já estava montado. Não tinha jogador, porque tinha só 6. Foram trazendo para completar no gauchão. Mas já tinha uma pré-temporada montada e eu me adaptei à pré-temporada que já o professor já tinha feito, porque ele já estava contratado no clube quando eu cheguei. Eu cheguei com um auxiliar meu do Uruguai, que trabalhava comigo, mas o Tonho, que conhecia os que estavam acontecendo ali no Grêmio, e que também foi auxiliar naqueles meses que a gente teve no Grêmio. Bom, eu vou voltar lá pro Gesto e pro Mujica da tua passagem como atleta. Tu falou que fazia marcação homem a homem, Blanco sobrava, tu marcava o centroavante, os Paulo marcava o meio campo, enfim. A gente sabe, né, observando a história do futebol, que as grandes transformações táticas se operavam no mundo nas Copas do Mundo, né? Então tu tinha lá, fazendo uma releitura, né, 4-2-3-1, o 4-3-3, o 4-4-2, e o 3-5-2, que foi pela primeira vez utilizado em Copa do Mundo pela Argentina, de 86, né, para proteger o Maradona. Então eu estou fazendo essa breve preliminar exatamente para chegar nos dias de hoje. Essas variações táticas, elas vão e vêm, né? Elas vão e vêm. Hoje está voltando o 3-5-2, os 3 defensores, os 3 no meio, mais os alas que são pontas, né? Como é que funcionava nessa tua época lá? Como é que funcionava a marcação? Né? Eram 4 defensores, eram 3 no meio, né? A marcação homem a homem, o que ela te trazia de benefício, o que ela te trazia de malefício? Na época o impedimento era diferente, né? O impedimento era aplicado contra qualquer atleta, hoje é só aquele que tem participação direta. Isso altera muito a possibilidade de fazer uma marcação homem a homem. Eu praticamente, a maioria do meu tempo, eu joguei primeiro no Uruguai, jogava muito 4-3-3. Aqui no Grêmio eu jogava 4-3-3 também. Eu acho que foi o posicionamento tático que eu joguei mais vezes. Quando eu joguei no Santos, que a gente jogava no meio, aí já joguei 4-4-2. Mas essas mudanças vão acontecendo de acordo ao treinador e que o treinador se adapta aos jogadores. Característica do jogador. Característica do jogador. Tu vai jogar no 3-5-2. Os 3 zagueiros, se não são bons passadores, tu está a perigo. Os caras têm que ser, de 10 bolas, tem que dar 9 passes. E qual é o passe que ele dá? No máximo ele dá um passe de 10 metros. Tu acha, sim, mas é fácil. Sim, mas a maioria, às vezes, não tem a confiança para dar esse passe. Se ele dá uma bola no meio campo, o cara sai direto com ele. Então, para adaptar o estilo, é de acordo com o jogador que tu tem. O treinador tem que ter a leitura, quando conhece o plantel, onde é que ele vai tirar o melhor proveito dele na postura tática do que ele vai fazer, defendendo e atacando. Essa é a maior leitura que tem que ter o treinador no primeiro, para ver como é que vai botar a base do time dentro do campo. Como é que eu vou começar, porque vai me adaptar. Depois que, quem sabe, se pode tomar confiança, pode tentar. Eu digo assim, bota uma flor aqui, tenta uma mudança, mas primeiro marca o território, que o time se sinta seguro, que os resultados apareçam, para depois começar a ver. Agora, tu já começar
primeiro, sem ter certeza se os jogadores são bons, arriscar resultado, a vida é muito curta para o treinador. Então, o treinador, muitas vezes, tem uma ideia, mas o resultado, ele vive de resultado, não vive da ideia. A ideia dele, se não for no resultado, não subsiste no futebol. Ninguém não tem uma palestra com o diretor, a ideia dele é muito boa, 4, 5 rodadas, as coisas não dão, a casa começa a cair a casa, não adianta, o fusível é ele. Então, ele tem que ter essa leitura, qual é o plantel da linha, como é que eu posso jogar? É linha de 4, qual é o lateral que apoia mais? Quem tem que ir ou não? Eu tenho revezamento ou não? Quem faz a cobertura? O meu volante tem bom passe? Como é que eles vão? É 4 no meio? É 3? Como é que eu sou incisivo? É toda a leitura que ele tem que ter e fazer o que eu digo, a leitura mais rápida, como é que ele solta para que o jogador se sinta seguro dentro do corpo para fazer o que o treinador e o que o jogador tem de melhor. E essa parte parece fácil, é a parte mais difícil. Tu rapidamente ter essa leitura, porque já em uma semana tu está jogando. Já o resultado já é o que vale, não vale o pensamento, né? Já começa a valer o resultado. Se o cara ganha, o cara é bonito, de olho verde, de olho azul, o cara é o pai do grupo, agora já empatou, já fica na dúvida, e se perdeu, já começa a dar tudo errado. Então, é muita cobrança para não ter tranquilidade no momento e colocar aquilo em prática em prol do resultado. Depois que tu é vitorioso, que a direção está tranquila, a torcida está tranquila, tu pode arriscar um pouco, mas até aí tem que fazer o papai e mamãe, né? O papai e mamãe no resultado para cumprir com o que tu foi contratado, porque tu foi contratado para ter resultado. Então, ali tem que aparecer o resultado, logicamente, o mais rápido possível para poder trabalhar com tranquilidade. O Fernando fez uma leitura ali falando da Copa do Mundo, né? Se tu tiveste aí 10 anos de serviço à seleção uruguaia, se não mais, eu acho até, mas eu acredito que tu tenha ido à Copa de 90. 90 fui. 90, né? Jogastes, sim, né? E como é que foi durante esses anos, Hugo, enfrentar, eu nem digo as seleções de longe, mas nesse futebol sul-americano, enfrentar aqui Brasil, Argentina, né, ter essa disputa e essa mudança de esquemas táticos, enxergar um Brasil com tantas estrelas, tá perto de uma geração que estava trabalhando com Maradona na Argentina ali, né? Como é que foi essa tua experiência de seleção também, né? Em treinamento, em sair do clube e encontrar a seleção, todo mundo tem uma preparação mais ou menos, né, isonômica para conseguir fazer os enfrentamentos. O Uruguai conseguiu ter isso contigo durante a tua carreira? Sim, o Uruguai tem um histórico, a seleção uruguaia, eu sempre digo, se tu vai num clube ganhador, para tu ter notoriedade nesse clube, tu tem que fazer o mínimo do que já fizeram. Se tu tá numa seleção que foi vitoriosa... Quem foi teu treinador lá no Uruguai? Lá no, na seleção uruguaia? O Máspoli em 80 foi ali no Mundialito. E depois tive o Tavares na Copa do Mundo. O velho Tavares. O velho Tavares. Era o novo Tavares nessa época. Então, quando tem... Mundialito que tu ganhasse. Sim, mas a gente ganhou em 10 de janeiro de 81 contra o Brasil. E depois perdi a Copa América contra o Brasil em 89, o gol do Romário no Maracanã. Tu estava naquele jogo? Tava. Tinha que loucura. Tava. Não me lembrava que tu estava naquele jogo. Sim, eu não assisti nunca um jogo meu. Com a pandemia, começaram a passar todos esses jogos e um dia eu estava em casa e o cara falou, gringo, olha aí que está passando o teu jogo. Aí eu assisti o segundo tempo e aos 6 minutos do segundo tempo o Romário faz o gol. Eu não vi o primeiro tempo, só vi esse momento lá. Mas enfrentar uma seleção como a brasileira, quem não sabia do Uruguai, a qualidade técnica do Brasil? Historicamente, a qualidade técnica do Brasil está no topo, a Argentina vinha no outro degrau e o Uruguai estava do terceiro degrau para cá. O Uruguai nunca teve a qualidade técnica que tem, mas o Uruguai que tinha um estilo de jogo que atrapalha o estilo de jogo desses que são superiores, porque é muita marcação, é muito jogo frontal. Se tu erra, você chega, de repente aparece esse atacante, como nós tivemos agora durante 10, 12 anos, tu tem um Louco Soares e um Cavani desses aí, que tu... De um chutão eles fazem uma jogada, ou seja, que não precisa ficar nada, vir em jogada nada. Então nós historicamente o Uruguai sempre se preparou e gostava de fazer esses jogos.
Porque sabia que esse um jogo era para atrapalhar o adversário, que eles vêm num toque de bola e que tu vai fazer um jogo muito mais vertical, onde tomou a bola tu tem história, eles te ganham, tu ganha. Argentina, porque vem, não sei quem ganhou mais ou menos, não interessa isso aí. O negócio é a competição com escolas diferentes, porque as três são diferentes, mas que cada uma, em algum jogo, em algum confronto, em algum momento, tem sucesso sobre o outro de acordo com a aplicação e aquilo que em jogo decisivo, muitas vezes, quem tem a sorte da bola da vez, se atua. Tanto de um aproveitamento teu, de uma jogada tua, de um erro do adversário, porque são jogos que tu está sempre no limite, dificilmente se aconteceu. E o uruguaio tem uma característica do foco, da garra, da determinação, sim, mais que nós aqui. Muita aplicação, né? Lógico, porque como sabe que ele não tem aquela qualidade técnica, ele aplica, lógico, não é com a raça que os caras confundem raça, uma coisa, o cara jogar concentrado e não dar o jogo por perdido até que o juiz apita. Isso aí é isso. Emparelha no enfrentamento, né? Claro, para emparelhar o enfrentamento, nós vamos dar até o último minuto, vamos que nós temos chance, já historicamente, nós já com esse estilo a gente chegou e já ganhou, vamos de novo. Logicamente, hoje tem feito mais difícil, porque logicamente, historicamente, já a seleção uruguaia, apesar desse sucesso, entre aspas, dessa última geração, que fez grandes resultados, mas não conseguiu, a não ser uma Copa América em 12 anos do Tavares, eu acho que teve a Copa América e que não jogou a semifinal, nem a final, nem com a Argentina, nem com o Brasil, porque jogou contra o Peru e contra o Paraguai. Mas a história marca que o teu compromisso. 2014, quando me falavam o Mundial, o pior que fez o Brasil foi fazer o Mundial aqui. A camisa do Brasil pesava 15 quilos pelo 50. Pelo Mundial 50. Qual foi o único que não sentiu o peso da camisa? Que é um jogador diferenciado? Neymar. Foi o único que jogou livremente como ele joga. E que acabou não jogando. E acabou não jogando, que machucaram ele. Quem pensou no negócio da Copa, porque não pensaram na Copa, pensaram no negócio da Copa, mas tudo bem. E apesar, historicamente, você não tem ideia o que é jogar com esse histórico. Depois se confirmou no campo o que eu dizia. Os caras consagrados em grandes clubes, com grandes torneios, não conseguiram. Tu jogar com 210 milhões de torcedores, que tu já sabia que uma vez sofreram, não sei qual era a população em 1950, o que foi aquele sofrimento, aquilo lá, daquelas 200 mil pessoas no Maracanã, era um peso que só os jogadores sabem o que foi. Porque às vezes ainda tem isso, né? Tu joga um peso, uma história. Por exemplo, eu digo, nós jogamos a final do Mundialito com o Brasil. Imagina o que era a cabeça nossa. É a vingança do Brasil nós ganhar. Será que nós vamos ficar como ficaram os 50? Imagina, e esse assunto vai e vem, né? Ele vai e vem. Imagina como tu entra. Nós somos focados, mas tu acha que a gente não conversava na concentração? Olha o que nos tocou. É o jogo que eles estão sonhando, nos dão uma revanche, uma decisão na nossa casa. Porque o Brasil nos ganhou no Maracanã, normal, 1-0, um jogo, um chute, tudo bem. Mas na tua casa foi bem verter. Então o peso psicológico, às vezes, faz que os jogadores não consigam desenvolver tudo o que eles podem em certos momentos, em certos jogos que são capitais e que tem esse peso histórico, como teve a Copa do Mundo para o Brasil em 2014. O peso matou o time. Eu tenho que te perguntar uma coisa antes da gente encerrar, Hugo. Foste multicampeão no Nacional, né? Multicampeão no Grêmio, né? Como é que tu lida hoje com o torcedor? Como é que tu lida hoje com essa admiração que as pessoas têm por ti, né? Tu gosta de receber esse carinho, tu gosta de estar junto com o torcedor, tu é um cara mais reservado, pra ti não tem problema. Como é que é a tua pós-carreira nessa proximidade aí, com todo mundo que te admira, gosta de ti, fala super bem de ti? Primeiro que tenho um grande relacionamento com o torcedor, porque eu acho que foram parte importantíssima do apoio que eu precisei, que eles me deram. Eu acho que eles se viam, porque todo torcedor é um jogador frustrado. Ele queria estar ali dentro do campo, então quem sabe eu passei durante a minha carreira para os torcedores o que eles queriam que um quarto zagueiro fizesse para o seu time. Então teve um nexo muito grande nisso aí, eu tenho um grande carinho por eles, vou onde eles me convocam, adoro estar nessa história, mas eu tenho a certeza que quando eu deixei o futebol eu fiz aquilo que
que muitos não conseguem fazer. Quando tu te retira do futebol, tu tem que desligar a lâmpada do palco iluminado que tu viveu, porque eu vivi durante 17 anos num palco iluminado, desliguei a luz e voltei lá embaixo onde eu comecei, como torcedor. Tu tem que saber romper a tapa. E conviver com isso, né? E conviver com isso. Muitos porque não conseguem fazer, e não vou dar o exemplo, mas grandes jogadores, por que não conseguiram ser treinadores, grandes treinadores? Porque não cortaram a sua fase de admiração como jogador. Ele não cortou a fase, acabou essa fase, agora tem que fazer minha fase de treinador. Isso aqui não vai sustentar a carreira de E outra coisa, né? O treinador é vilão, né? O treinador é vilão por natureza. O treinador, se não ganhar, o time ganha. Se não ganhar, eu sempre digo, o que é que tu sente quando tu ganhou? Alívio. Porque tu tem 30 dias a mais. Porque depois começa o próximo torneio, na quarta rodada, se tu ganhou, também já ficou na história, tu já sai mal, tu já está outra vez naquela gangorra de que caio, não caio, vou dar uma semana a mais. Então o cara, mas tu não comemorou muito. Tipo, você não entende, é o mesmo que o cara que bate um pênalti. Tu comemora um pênalti, não, tu diz nessas definições por pênalti. É um alívio fazer o pênalti. Tu não vai estar nas manchetes do cara que errou. Que comemorar um pênalti, nas decisões de pênalti. O cara não imagina o que é. Eu sempre digo, teriam que fazer um filme da cabeça de quem vai chutar uma fase decisiva. Porque tem um filme, ou tu sabe que tu foi um do que fez, ou tu tá na fogueira daquele que enterrou aquela coisa. Imagina só agora o cara do Peru. Que encerrou a carreira pela seleção, né? Não, é qualquer um, quando chega no momento disso, tu passa de ser lá, tu quer sumir do mapa. Não dá, a vida continua, te tocou, é parte da vida, mas essas coisas acontecem e são limites mesmo, né? Mas lido muito bem com o torcedor, adoro estar com o torcedor, participo, são parte da minha vida, desse carinho, esse contato, porque eu fui torcedor, continuo sendo torcedor, tive a felicidade que pude ser jogador e treinador e defender clubes que estão no meu coração, então sou muito feliz pelo que recebo e muito contente. A propósito dessa tua colocação aí, eu fiquei muitos anos no meu clube, né? Fiquei em torno de 20 anos entrando e saindo, mas fiquei quase ininterruptamente de 2002 como presidente e depois como vice-presidente até 2010. E as pessoas me perguntam o que eu me arrependo de não ter feito. E eu sempre digo que eu me arrependo de não ter saboreado quando nós vencemos. Porque o dia seguinte era de novo bronca, de novo, né, busca, de novo tem que ganhar, de novo tem que estar preparado, de novo tem que pagar a conta. Sim. Então eu não saboreei, né, adequadamente, não deu tempo de saborear. Não tem tempo. Não tem tempo. Quem continua... Parece que é uma obrigação. Hoje eu me emociono vendo as imagens do que aconteceu, só que naquele momento eu não saboreei adequadamente. Sim. Essa sensação e isso que tá tremedeira que tu tem, tu não teve. Assim, não tive. Tu teve aquele abraço, sim, mas não é com essa tranquilidade que tu vê que é um feito histórico que tu não te dá conta no momento, porque tu já sabe que outro dia... Sim, tem de novo. Já começou o próximo projeto e você cobrado no próximo projeto, e mais ainda porque eu ganhei. Tu já era cobrado e ganhou, então imagina só, o patamar subiu ainda mais. Né? Tu tem que fazer o mesmo que tu já fez, então a exigência, tu mesmo, sem querer, tu coloca mais exigência contra ti, mas é a vida do profissional do futebol. Né? E que bom que tu ganhou, mas eu quero que tu ganhe de novo agora, né? Não, o tempo, é a vitória, só serve a vitória. E a gente está vendo a regra. Fica para trás, lê no histórico do Inter, vai saber toda a história dele, lê na história, mas... Ficou, é na história. O cara quer aquele ano, quero ganhar agora. E de novo. O cara não quer saber. História é para o historiador e vê na internet. Mas quem está indo a campo ali... Não interessa. Aquele jogo, aquele campeonato, aquele Grenal, aquela Libertadores, aquele Copa do Brasil. Tudo é aquela. Por quê? Porque ganhou todas. E tu, para ficar igual, tem que voltar a ganhar todas. Tu não vai ser diferente. Não. Eu tenho que empatar para ser bom como os que foram, porque os caras acham que é bom só quem ganhou. E muitas vezes o time perdendo, quem sabe até jogou muito melhor. Muito. Time muito melhor. Não, e te traz muito mais ensinamentos. Né? Mas não fica na história. Porque a história foi feita para vencedores. Não sei se é mal ou bem feita, mas foi feita. E é assim que funciona.
Evoluiu tudo, mas essa cobrança não evoluiu, continua sendo a mesma. Se tu não ganhar, teu trabalho não tem validade. Fantástico. Estamos encerrando mais um Fute Hub Podcast. Eu queria agradecer a tua presença, Hugo, e dizer que tu é uma persona, cara, muito legal conversar contigo, trocar essa ideia. Não falamos de assado, mas acho que vai ter uma outra oportunidade de falar de churrasco, né? Vamos de repente marcar um assado com ele. Podemos marcar um assado, né? Com o Tinga, com o Dunga. É bem relacionado ali, acho que viveu bastante tempo ali na fronteira ali, eu acho que o assado vai sair muito bom, não tenho dúvida disso. Se for assado uruguaio é com lenha, já é diferente. O meu assado é com lenha. É, com lenha. Que esse aqui Eu sou do interior, eu sou do Cacequi, perto lá pra aquela região. Ainda hoje no almoço eu falei pra ele, cara, aquele teu churrasco é diferenciado, e ele faz um arroz ali, um troço também, não tem do que reclamar, mas Hugo, de verdade, muito obrigado, e vou deixar aí pro Fernando também fazer os agradecimentos pra gente se despedir adequadamente, tia. Bom, Hugo, prazer imenso em ter tido esse contato contigo. A simplicidade das tuas colocações é que torna boa a nossa conversa, porque eu acho que o futebol, como dizia o Cruyff, né? O futebol é simples, o difícil é fazer o simples. E as colocações que tu nos trouxe aqui são exatamente de uma simplicidade mágica que demonstra exatamente o que tem que ser feito e como as coisas devem ser feitas. Então, te agradeço por estar conosco aqui. Obrigado a vocês, porque contadas vezes vocês me veem que eu apareço por aí, porque eu sumo. Não fui nunca, apesar que eu fui visível toda a vida, nunca fui adepto às entrevistas e coisas. Então, voltar a falar de futebol, às vezes, uma coisa importante como vocês, esse projeto de vocês, vale a pena para a gente ter lembranças e poder expor o que a gente gostava, que a gente gosta e queria ver e quer ver nos nossos clubes, né? Então, muito obrigado a vocês e muito sucesso nesse seu projeto. Fantástico. Gurizada, vou dizer para vocês aí se inscreverem no nosso canal hoje, essa conversa maravilhosa com o Hugo de Leon, uma persona, um jogador de Copa do Mundo, um jogador multicampeão nos clubes por onde passou, um representante aí em muito do torcedor gremista por tudo que conquistou e tudo que representou e representa até hoje pro torcedor. Então estão todos convidados a curtir esse bate-papo aqui e estarem nos próximos conosco, tá bom? Se inscrevam, sigam a gente, estejam conosco, são todos muito bem-vindos sempre, tá bom? Um abração, até a próxima. Tchau, tchau.